Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme O Clube dos Leitores Assassinos. Esse é um filme original Netflix, é um filme da Espanha, já está disponível na plataforma e esse longa-metragem conta a história de um grupo de 8 jovens de uma universidade. Eles fazem parte desse clube do livro e depois de um certo incidente envolvendo todo o grupo, eles acabam escondendo um certo um, esse certo incidente, a responsabilidade por esse certo incidente envolvendo palhaços e tudo mais. Porém, esse incidente acaba retornando para assombrar todo mundo, matar todos que fazem parte desse clube. é, e agora eles precisam sobreviver a todo esse caos. Esse é um filme que claramente bebe das águas de Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado e também da série, da franquia de filmes de terror Pânico. A única diferença é que é o filme da Espanha e que a obra no qual eles trazem, a narrativa no qual eles trazem como referência são dos livros. Enquanto Pânico tem aquela questão dos filmes de terror de serial killer. Nós temos aqui livros, sequências, franquias, né, de livros de escritores que trazem esse gênero do terror à tona. É um filme espanhol, então ele acaba bebendo daquela água, indo para aquelas referências do cinema do audiovisual espanhol, com as cores preto, vermelho, branco. A gente percebe uma direção de arte, uma iluminação muito bem trabalhado nessa fotografia, e eu posso dizer que essa é a melhor parte do filme. É o que mais me chamou a atenção dentro desse longa-metragem. É um filme que ele já começa um pouco errado, completamente errado, né? Quando ele apresenta uma cena para trazer uma confusão que no caso se refere a uma obra literária escrita por uma das personagens, que basicamente é um pontapé inicial para um certo mistério, para também dar o tom de terror no qual o filme ele tenta trazer. E mais à frente ele apresenta todos os outros personagens. São 8 jovens, tem muitos jovens dentro desse filme, o que poderia servir muito para belas cenas de terror, as belas cenas de assassinatos. Fazem parte do gênero terror, fazem parte do gênero slasher. Em todo caso, não é muito bem usado essa quantidade de personagens e também as mortes desses personagens, os assassinatos. É muito subaproveitado pelo próprio filme, que bebe muito, que é muito clichê quando traz toda a narrativa, por trazer essas referências, por trazer esse gênero de terror, que tem um personagem assassino que precisa ser desvendado, essa questão de basicamente, além de ser um clichê, basicamente ser uma cópia barata do filme Pânico e também do Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, e também todos os seus personagens, a grandiosidade de personagens, 8, conforme a sinopse indica, é muito exagerada. Os personagens eles não te cativam, os personagens eles são mais o mesmo, não consegue trazer o mistério para dentro da trama, que também não é muito bem trabalhado, porque a gente já sabe quem são os responsáveis por tudo isso. Então é um filme que fica muito na superficialidade, você não consegue se importar com os personagens, você não consegue se importar com a trama e você já sabe tudo o que acontece logo de imediato, logo quando os principais elementos eles acabam sendo apresentados. A única coisa que eu posso dizer que me cativou, que eu acho interessante, nem cativar, mas que eu posso citar que é interessante, é o jogo de luzes que o filme traz, que sim, isso é bacana e bebe muito desse cinema espanhol que a gente está acostumado a ver, Pedro Almodóvar, que é o principal, entre outros filmes espanhóis que eu já vi
e que trazem esse jogo de iluminação, várias cores, cores fortes, chamativas para dentro dessa fotografia. Em relação ao mistério, já disse que é um mistério superficial, envolvendo plágios de um certo livro, de uma pessoa que acabou escrevendo um livro, mudando algumas partes de uma outra pessoa e que disse que vai se vingar. Tem um certo jogo de ciúmes entre os personagens presentes dentro dessa trama, que já indica, né, o responsável por toda a trama em que o filme traz. As mortes elas vão acontecendo, a gente acompanha essas mortes, mas os cadáveres, os corpos, eles não aparecem. Isso já deixa muito explícito o próprio caminho e também já facilita muito a descoberta de quem são os responsáveis por tudo isso. É, o próprio roteiro em tratar da explicação de como funciona uma franquia, de como que funciona a criação de histórias de terror, que já disse vai muito de encontro ao que o Pânico fez. A única diferença é que os filmes da franquia Pânico, pelo menos os últimos que eu vi, ele tem uma dose de comédia, então ele ri de si mesmo. Eu não vi a maioria dos filmes do Pânico, então eu não sei se eles se levam a sério ou não. Em todo caso, os últimos, eles brincam consigo mesmo, eles brincam com a própria fórmula que criou. Então ele consegue ser divertido, enquanto que o Clube dos Leitores Assassinos ele se leva completamente a sério. Toda essa proposta de narrativa, todo esse mistério, Tim que acaba trazendo para nós, e enfim, é um filme que é um clichê um pouco ruim, um clichê é, sem tanta emoção. Outra coisa boa dentro desse filme é que o tempo é curto, é um filme de 1 hora e 28 minutos, então passa super rápido. Por mais que seja curto, ele enche um pouco linguiça, pois justamente tudo é claro, você já sabe tudo tudo está sendo proposto. Enfim, é um filme que particularmente não me agradou tanto e eu não tenho mais o que falar, pois justamente é fraco. É mais um filme fraco. E eu te pergunto agora se você gostou, se você não gostou desse longa-metragem. Te convido para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme e qualquer outro filme da Netflix ou de qualquer outro serviço de streaming e também nos cinemas. Fiquem à vontade. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau.